Ex-gerente da Transpetro é preso em nova fase da Lava Jato. A Polícia Federal cumpre na operação mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão em 4 estados. Previsto para hoje em Porto Alegre o julgamento de recurso em que o ex-deputado Eduardo Cunha tenta reverter a condenação dele pelo recebimento de 1.300.000 francos suíços em propina. Ministério Público Federal envia parecer ao STJ a favor da nomeação obrigatória de aprovado em concurso dentro do número de vagas. Portaria do TSE prevê a inclusão do número do CPF nos registros do cadastro eleitoral. E ministra Carmen Lúcia abre o último dia do Encontro Nacional do Poder Judiciário com panorama do sistema que dá respaldo técnico a juízes em decisões sobre demandas de saúde. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a saúde é um direito fundamental. Foi durante a abertura do segundo e último dia do Encontro Nacional do Poder Judiciário que vai definir as metas do setor para o próximo ano. O primeiro painel desta terça-feira, no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, abordou a relação justiça e saúde. No Brasil, é alto o número de pacientes que buscam a judicialização para conseguir tratamento no Sistema Único de Saúde. Por isso, em uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Saúde e entidades ligadas à área da saúde, foi desenvolvido um banco de dados, o ENATJUS. O que se pretende é que os juízes brasileiros, os administradores especialmente vinculados à jurisdição, tenham acesso a um banco de dados com notas técnicas, pareceres sobre as medidas relativas a tratamentos, medicamentos, procedimentos na área de saúde, para que os juízes possam decidir com base em evidências médicas. Para nós juízes, a questão não é quanto custa a vida de uma pessoa, porque a vida de uma pessoa não tem preço. A saúde é direito constitucional, é direito fundamental. A questão que se põe para nós, diferentemente do que se põe para o gestor ou para o administrador, não é quanto custa, é se aquele é um direito efetivamente que não está sendo ludibriado por ofertas mirabolantes, mágicas, e muitas vezes falsas. A coordenação de desenvolvimento e manutenção do sistema no Conselho Nacional de Justiça é do conselheiro Arnaldo Rossepian. Ele disse que a nova ferramenta se baseia na medicina de evidências e já despertou interesse de outros países. Afirmou ainda que o sistema vai auxiliar os magistrados na análise dos processos. Esta ferramenta tem como objetivo confortá-los, mas essa ferramenta só servirá se os senhores fizerem uso dela, até para criticar. Nós não temos do Comitê Nacional nenhum compromisso com erro. Nós temos aqui absoluta tranquilidade de fazermos os ajustes necessários ao longo desta jornada. Após a abertura do painel, a presidente da Rede Sara de Hospitais, Lúcia Braga, apresentou o funcionamento da instituição e os atendimentos a toda a sociedade. E o repórter Gabriel Ciafei continua lá no TSE e tem mais detalhes do encontro. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Depois da palestra sobre justiça e saúde, os participantes acompanharam um painel sobre o sistema penitenciário. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Maria de Fátima Alves, apresentou a crise no sistema penitenciário, as falhas e também o projeto de gestão desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela falou também sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Presos, que vai identificar então o tempo que esses detentos têm a cumprir de prisão e também quantos presos são no Brasil, o que vai facilitar, então, a fiscalização do Poder Judiciário. Ainda na manhã de hoje, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, também falou sobre as metas para o Poder Judiciário e fez algumas recomendações para todos os participantes. Nesse momento, o Encontro Nacional do Poder Judiciário está suspenso para o almoço. A previsão é que ele volte a partir das 2 horas da tarde, aí sim, com reuniões setoriais e, por fim, com todas as metas para 2018 definidas. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel.
E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região volta a discutir hoje, em sessão extraordinária, o processo da Operação Cadeia Velha, que determinou a prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, soltos por decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os desembargadores federais haviam determinado, na última quinta, a prisão dos 3 deputados. Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com o TRF, a sessão pública de hoje é para tratar da medida cautelar penal referente à ação. Mantida a prisão de empresário condenado por corrupção e jogo do bicho em São Paulo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o ministro Antônio Saldanha Palheiro rejeitou o pedido de liberdade solicitado pela defesa do empresário Carlos Eduardo Virtuoso, preso desde 2014. O réu foi condenado em primeira instância a mais de 17 anos de prisão por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, além de exploração de jogo do bicho. No habeas corpus ao STJ, a defesa do empresário pediu também a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que o bloqueio judicial do patrimônio do réu e da família dele impossibilita que ele volte a cometer os mesmos crimes. Além disso, os advogados do empresário alegaram que a demora para analisar os recursos causou constrangimento ao réu. Mas o ministro Antônio Saldanha Palheiro não aceitou os argumentos e destacou que a avaliação da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo não é algo exato. O magistrado ressaltou ainda que a jurisprudência do STJ recomenda que o exame do excesso de prazo deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que nesse caso é de pelo menos 17 anos e 10 meses de reclusão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre deve julgar hoje o recurso do ex-deputado Eduardo Cunha, que tenta reverter a sentença que o condenou pelo recebimento de 1.300.000 francos suíços de propina em um contrato para exploração da Petrobras no campo de petróleo de Benim, na África. Ontem, o juiz federal Sérgio Moro negou mais uma vez a transferência de Cunha para o sistema prisional em Brasília ou no Rio de Janeiro, cidade de origem dele. Cunha foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sem direito de recorrer em liberdade. Atualmente, ele está preso no Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba. Aprovados em concurso público têm o direito líquido e certo à nomeação. É o que defende o Ministério Público Federal em 2 pareceres encaminhados ao STJ. Quem se dedica estudando para concurso público, claro, busca aprovação. Os que conseguem passar querem ser chamados para a vaga, o que nem sempre acontece. Para o Ministério Público Federal, a administração pública deve verificar a disponibilidade do orçamento antes de abrir o edital e não pode alegar falta de recursos para a nomeação após a aprovação dos candidatos, já que eles têm direito líquido e certo à nomeação. Nos pareceres, o Ministério Público Federal reforça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera subjetivo o direito do candidato em ser nomeado dentro do número de vagas ao cargo que concorreu. Além disso, se o candidato estiver fora do número de vagas, mas for comprovada a necessidade de contratação e o prazo de validade do certame ainda estiver valendo, ele deve ser nomeado. O STJ deve julgar 2 casos em que aprovados não foram chamados. Em um deles, o Estado alega ter ultrapassado despesas com pessoal e, nesse sentido, não pode ir contra a lei de responsabilidade fiscal. Em outro caso, candidatos reclamam que foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital, mas que surgiram vagas de candidatos sem aptidão e, mesmo assim, nem chegaram a ser convocados. Ex-gerente da Transpetro foi preso hoje em uma nova fase da Operação Lava Jato. Cerca de 40 policiais federais estão cumprindo 8 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão temporária e 5 mandados de condução coercitiva nos estados da Bahia, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo. A ação tem como alvo principal a investigação de empresas em esquema de repasses ilegais para funcionários da Transpetro, subsidiária da Petrobras, em troca de contratos. Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O preso está sendo levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na Semana Nacional da Consciência Negra, em que pé andam as garantias previstas em lei? Saiba no próximo bloco, voltamos em instantes.
Tribunal Regional do Trabalho reafirmou a decisão que obriga o Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal a manter 90% do sistema circulando em horário de pico e 60% em horários de menor movimento. A justiça foi acionada pelo sindicato, que buscou diminuir o percentual de trabalhadores durante o período de greve. A decisão atende a um pedido do metrô, que também buscou o TRT, denunciando o desrespeito por parte do sindicato a uma decisão proferida antes mesmo da greve começar. O desembargador Pedro Luiz Vicentim Foltran afirmou que vai analisar relatórios feitos por oficiais de justiça que foram conferir se as determinações dele estavam sendo cumpridas. Conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo é denunciado ao STJ por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por ser um integrante de uma organização criminosa. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra José Antônio de Almeida Pimentel, acusado pelo Ministério Público Federal de cometer os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ainda de integrar organização criminosa. A defesa alegou aqui no STJ que a denúncia contra o conselheiro foi baseada em escuta clandestina, mas o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, não aceitou os argumentos. De acordo com o ministro, além de legítima, existem outros elementos probatórios na denúncia do Ministério Público Federal. O relator votou pelo início da ação penal, por entender que existem elementos suficientes da prática dos crimes. Além de receber a denúncia contra o conselheiro e dar seguimento à ação penal, a Corte manteve o afastamento cautelar de José Antônio Pimentel por tempo indeterminado. Ele também está proibido de entrar no Tribunal de Contas do Espírito Santo e de manter contato com funcionários do órgão. E a Polícia Federal faz uma outra operação em Campo Grande, Goiás e Brasília para combater um grupo suspeito de estelionato. Os policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão temporária e 4 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento e depois liberada. O grupo atuava como instituição financeira clandestina, pegando valores normalmente acima de R$1.000 de investidores, com a promessa de recebimentos milionários. Entre os suspeitos de entregar o grupo estão advogados, consultores e servidores da Justiça. Nessa semana, a gente comemora ou lembra a Semana da Consciência Negra. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Irapuan Santana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Raquel. Bom, existem leis para quem sofre racismo? Elas estão previstas na legislação brasileira? Sim, inclusive elas estão a primeira de todas, né, está na Constituição, né, em que você tem, inclusive, uma previsão da imprescritibilidade, né, que isso quer dizer que aquele crime ele nunca poderá deixar de ser oferecido, deixar de ser analisado e buscado, né, a sua punição. Então, já logo na Constituição, a gente tem essa primeira previsão. E lá no artigo 5º falando sobre a questão da igualdade, né, que é a base da questão racial. E depois a gente tem também, né, a lei de discriminação racial, que é a Lei 7.716, e ali ela fala não somente, né, da questão da pele, mas também de religião, questão de onde a pessoa veio também, e também temos ali no Código Penal o crime de injúria racial. E obviamente que a gente tem também no campo civil, né, a possibilidade de indenização por dano moral. Qual é a diferença, explica pra gente, de racismo e de injúria racial? Essa pergunta é muito boa, porque na prática a gente tem realmente ali um problema, e inclusive os movimentos sociais têm um pouco de dificuldade com o que acontece na prática. Por quê? Porque lá no artigo 20 da Lei 7.716 fala de praticar racismo, né, de discriminar. E no Código Penal, lá no artigo 140, ele fala de você ferir a honra de uma pessoa por conta da cor da pele dela. E aí, na prática, o juiz, geralmente, ele joga para injúria racial. Primeiro, que é uma pena mais branda, e segundo, que também não é vestido pela questão da imprescritibilidade, né? Então, é um crime mais leve. E aí, os movimentos sociais, eles têm agido contra esse tipo de atuação. Mas a gente deve entender que existe uma diferença muito forte entre as duas questões. A primeira é que você fere, né, na injúria racial, você fere individualmente aquela pessoa em virtude da sua origem, né, da sua cor da pele, da sua etnia.
No crime de racismo, você tem uma ofensa genérica a toda uma população, a toda uma religião ou a todas umas pessoas que vêm de determinado país, etc. E aí também tem outras questões. Que, por exemplo, na lei de racismo, você tem impedimentos de se obter algum bem, né? O impedimento de entrar em algum lugar, o impedimento de comprar alguma coisa, né? Então, você tem um impedimento de acesso, o que é um pouquinho diferente da questão da injúria racial. Falar um pouquinho de cotas. Hoje, a lei que prevê essas cotas, tanto em concursos públicos como em universidades, para entrar, elas são suficientes para promover a igualdade de acesso? Olha, suficiente, infelizmente, não. Inclusive, isso é um debate que as pessoas falam, olha, as cotas não resolvem o problema, né? Só tapam um buraco. Realmente, né? A gente tem questões de educação de base e todas as outras coisas. Mas as cotas são um passo muito importante para a questão racial, por dois motivos. Primeiro que, antes das cotas, a gente tinha mais ou menos 2% de alunos negros nas universidades. E 10 anos depois das cotas, esse número pulou para 14%. E a partir daí, o que acontece? Qual é a ideia? É de representatividade. A partir do momento em que uma pessoa consegue aquele diploma, ela muda a história da família dela. Né? Então, e aquilo ali na vizinhança acaba também acontecendo. Fulano conseguiu o diploma, né? E aí você deixa de ir na comunidade, você deixa de olhar para o bandido que consegue um tênis e ver o doutor, né, agora conseguindo um diploma e tudo mais. Então, você tira aquela coisa do racismo estrutural que a gente fala, que é um homem negro de terno ou é segurança motorista. Não, ele pode ser empresário, ele pode ser advogado. Né, e tentar desmistificar essa imagem que a gente tem. Tá ótimo, doutor. Eu conversei com o Irapuan Santana, que é advogado, e conversou com a gente a respeito de algumas leis que existem para proteger a população negra do racismo, da injúria racial e também facilitar o acesso. E essa semana muito importante para que as pessoas se conscientizem disso. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Segunda turma do Mais informação para gerar maior segurança. O número do CPF será incluído nos registros do cadastro eleitoral. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral está autorizada a alterar os registros dos eleitores para incluir o número de CPF, a partir dos dados recebidos pela Receita Federal. Um acordo de cooperação firmado em 2016 entre o TSE, a União e o Conselho Nacional de Justiça vai permitir a integração de dados, o compartilhamento de conhecimentos e a qualificação constante das informações da Justiça Eleitoral e dos órgãos do Poder Executivo em busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e da utilização eficiente dos recursos públicos. E a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu o mandato da Justiça nessa manhã contra uma quadrilha especializada em roubar lojas de celulares em shoppings. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão no Recanto da Zema, Samambaia e em Santo Antônio do Descoberto, que fica no entorno. Segundo as investigações, o grupo atua há pelo menos 8 meses e é formado por 13 adultos e 9 menores que assumiam a autoria dos crimes. De acordo com a polícia, ao menos 10 lojas em todo o Distrito Federal foram alvo dos assaltos e furtos praticados pelos criminosos. Os produtos eram revendidos no mercado ilegal. O aprendizado de letras e números pode permitir ao indivíduo viver experiências que vão acompanhá-lo pela vida toda. Ser alfabetizado é se tornar autor de sua própria história. E mais que isso, é um direito de jovens e adultos. Não é exagero dizer que a construção de uma sociedade ativa e consciente se faz principalmente com educação. Na infância, são dados os primeiros passos nessa direção. Grande, gordo e elegante, o tamanho da bandeira, tem rabo de bananeira. Mas há quem não tenha conseguido essa oportunidade quando criança. Porque na roça não tinha escola e o pessoal não acreditava na leitura, né? Ninguém nem existia, nem escreveu o nome. Eu escrevi meu nome, eu tinha o quê? De 15 a 20 anos que eu aprendi a escrever meu nome de verdade. O fato é que educação é um direito constitucional. Para que eu possa falar em dignidade da pessoa humana,
é essencial que essa pessoa seja alfabetizada, não é? De acordo com o desembargador, o direito à alfabetização está previsto também em outros textos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vários aparatos normativos que vêm na sequência, portarias e resoluções do Ministério da Educação. Para cumprir a lei, o Estado oferece educação para crianças e também na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. Promover a alfabetização é um esforço mundial. Para a parte da população, livros como este são obras indecifráveis. São 781 milhões de adultos que não sabem ler, escrever ou contar. De acordo com essa professora, observar a alfabetização de adultos nos dá a noção do quanto o ensino pode ser transformador. Antes eles se viam como excluídos. Essa é a fala que eles muito usam, que inclusive que eles são cegos, que quando eles não sabem ler, a sensação é que eles são cegos. Então, e que quando eles adquirem a leitura, a alfabetização, o processo de letramento todo, eles passam a ser pessoas que passaram a enxergar. O trabalho de abrir os olhos de alguém para um futuro de oportunidades não consiste apenas em ensinar a reconhecer letras e números. Estar alfabetizado significa que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, idoso, ele é capaz de não somente ler, interpretar, ou fazer aquelas operações básicas da matemática. É bem mais do que isso. Ele precisa ler, interpretar e fazer uso social dos conhecimentos matemáticos no cotidiano, no seu dia a dia, na aplicação disso. No Brasil, a taxa de analfabetismo vem caindo nos últimos 5 anos, mas o percentual de analfabetos funcionais ainda incomoda. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 2015, estimou que aproximadamente 13 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos. Enquanto nós vivemos num país em que todos se limitam a acreditar e a pensar que o Estado tem a obrigação de resolver tudo, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal realizou uma sessão extraordinária hoje pela manhã. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, vários processos foram julgados, dentre eles pedidos de extradição e abertura de ação penal contra parlamentar. Nesse caso, foi um pedido do Ministério Público Federal contra um deputado federal, o assessor dele, também um empresário, todos acusados de forjar contrato de aluguel de veículos. Vamos ver agora na reportagem. Os denunciados pelo Ministério Público Federal são o deputado federal Francisco Ariosto Holanda, o assessor Alexandre Ramalho Machado e o dono da empresa que teria alugado os veículos, Paulino Martins de Andrade Neto. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, em 2013 e 2014, o assessor Alexandre teria realizado o contrato de aluguel de 2 veículos em nome do parlamentar, no valor de R$ 37 mil, com o objetivo de ter o reembolso da Câmara. Ainda de acordo com o MPF, os veículos pertenciam a pessoas ligadas ao deputado. O ministro relator Edson Fachin votou pelo recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de peculato e rejeitou todas as preliminares apresentadas pelos investigados que questionavam a materialidade e autoria dos delitos e o fato da investigação ter sido iniciada por denúncia anônima. Há um conjunto probatório que foi documentalmente transportado da ambiência civil para a ambiência penal e, portanto, diante dessas considerações, não creio que haja como impingir descrédito às investigações ministeriais, sejam de natureza civil, sejam de natureza criminal, que foram verificadas. O ministro Gilmar Mendes acompanhou em parte o relator para rejeitar a denúncia apenas contra o deputado federal. Segundo ele, não há prova da autoria do parlamentar. A alocação e o reembolso estão devidamente comprovados, assim como elementos que levam a crer que foram simulados. A dúvida que paira é quanto à autoria pelo deputado federal Francisco Ariosto Holanda. Não se imputa ao parlamentar o protagonismo na suposta simulação, pelo contrário. A denúncia descreve que Alexandre Ramalho Machado, assessor parlamentar, foi o principal executor das condutas em questão.
Ele teria envolvido também acusado Paulino Martins de Andrade Neto, seu amigo pessoal, dono da locadora de veículos. Os envolvidos não mencionam a contribuição do deputado federal para os ilícitos. O ministro Dias Toffoli rejeitou a denúncia contra todos os denunciados, por entender que a conduta poderia ser investigada na esfera administrativa. Por maioria de votos, a turma decidiu que apenas o assessor do deputado e o dono da empresa de locação de veículos serão investigados pela suposta prática de crime de peculato. E os ministros também julgaram o pedido de um espanhol condenado por homicídio, questionando a decisão do ministro Gilmar Mendes, que havia determinado o reenvio dele para a Espanha, uma vez que ele já havia sido extraditado em 2011 e voltou para o Brasil foragido. O espanhol alegou que para haver uma nova extradição seria necessário ter um julgamento de um novo processo por um colegiado. Mas os ministros entenderam, com base na lei no tratado de extradição firmado entre Brasil e Espanha, também na lei de imigração e também no Estatuto do Estrangeiro, que nesse caso não seria necessário um novo pedido formal, também bem como um julgamento pelo colegiado, porque não há fatos inéditos. Portanto, a extradição foi mantida. E a sessão da segunda turma, Érica, será retomada às 14h. É com você. Obrigada, Carolina, pelas informações. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.